Você já ouviu essa história antes? Contaram para você em um tom de inspiração, como um conto de fadas acadêmico. O jovem gênio encontrando o velho mestre, duas mentes colossais na mesma sala, uma passagem de tocha invisível de uma geração para a seguinte. É uma narrativa confortável, segura e completamente inútil. Essa versão foi desenhada para fazer você se sentir bem, não para te dar algo real. O que aconteceu quando Richard Feynman e Albert Einstein dividiram uma sala em Princeton em 1940 é algo muito mais desconfortável e poderoso. O que ninguém te conta é o que Einstein se recusou a fazer, e porque essa recusa expõe uma mentira que ainda é contada para você hoje em cada sala de aula, em cada reunião de diretoria e em cada avaliação de desempenho. Antes de ouvir o que aconteceu, entenda algo que seu sistema de ensino nunca disse. Você não era lento, você não era incapaz. O problema era o sistema. Ele foi construído para fazer pessoas inteligentes duvidarem do próprio pensamento e olharem para cima em busca de permissão. A cena é esta, final de 1940. Um estudante de 22 anos chamado Richard Feynman está no quadro negro. Sua mão treme, não pelas equações, essas ele domina. Ele treme porque o professor Eugene Wigner o parou no corredor para listar a plateia. Henry Norris Russell, o maior astrônomo da época. John von Neumann, o maior matemático vivo. E Wolfgang Pauli, cuja brutalidade intelectual era tão temida que era chamada de Efeito Pauli. Feynman estava verde de medo, e então Wigner disse: o professor Einstein virá especialmente para o seu seminário. Para um jovem de 22 anos, esses homens não eram colegas, eram forças da natureza com rostos. Einstein entra, olha ao redor e faz a primeira pergunta: onde está o chá? O seminário começa. Feynman apresenta a teoria do absorvedor, uma ideia radical sobre elétrons. Ele termina. O silêncio cai. É hora das perguntas. E aqui está o momento que as escolas higienizaram da história oficial. Antes de chegarmos ao que aconteceu, faça uma pausa. Você precisa entender o mundo em que foi criado. Um mundo construído sobre uma mentira tão profunda que a maioria de nós nem consegue mais enxergar as paredes. Você foi treinado desde o primeiro dia de aula a acreditar que suas ideias não têm valor até que uma figura de autoridade as valide. Pense no nível desse condicionamento. Você levanta a mão e espera. Você entrega o papel e espera a nota. Você lança a ideia na reunião e olha de soslaio para o chefe para ver se ele está balançando a cabeça. Isso não é coincidência, é design. O mecanismo tem um nome: validação de autoridade. É a regra invisível que diz que uma ideia não é real até que alguém com credenciais coloque um selo nela. As escolas construíram isso deliberadamente. Estudantes que precisam da aprovação de um professor para confiar no próprio pensamento são muito mais fáceis de gerenciar. Pensadores obedientes não questionam o currículo. Eles se tornam adultos que precisam de um comitê antes de acreditar no que seus próprios olhos estão vendo. Wolfgang Pauli entendia esse sistema perfeitamente. O que ele fez ao final do seminário de Feynman não foi uma crítica científica, foi uma demonstração de poder. O seminário termina. Feynman apresentou sua teoria sobre a interação de elétrons. É um trabalho radical, estranho, o tipo de coisa que ou muda a física ou é esquecida para sempre. Pauli se levanta e, com sua bluntness característica, lista objeção atrás de objeção. Eu não acho que isso possa estar certo por causa disso e disso e disso. Cada disso é um prego no caixão. E então Pauli faz o movimento, a jogada mais antiga do manual. Ele se vira para o homem sentado ao seu lado, Albert Einstein, e pergunta: você não concorda, professor Einstein? Para aqui. Isso não é sobre física, é sobre a arma da hierarquia. Pauli estava tentando tomar emprestada a autoridade de Einstein para finalizar o que seus argumentos não conseguiram. Se Einstein diz sim, a conversa acaba. Não pela lógica, mas pelo nome. A sala inteira está suspensa. O silêncio é tão denso que Feynman consegue ouvir o próprio coração. Pauli acabou de lançar a isca. Ele não quer apenas um debate, ele quer um veredito. Ele quer que o rei valide a execução. E então, Einstein faz algo que quebra o script de qualquer sistema de autoridade. Ele faz uma pausa e diz: não.
Um não longo, em sotaque alemão, deliberado e quase gentil. Em seguida, ele pronuncia a frase que contém a lição que nenhum sistema de ensino teve a coragem de te dar. Acho apenas que seria muito difícil criar uma teoria correspondente para a interação gravitacional. Só isso. Nada de esta teoria é um lixo, nada de concordo com as objeções do professor Pauli, nenhuma condenação genérica, apenas uma preocupação específica no campo onde ele tinha algo real a dizer: a gravidade. Feynman escreveu 40 anos depois 4 palavras sobre isso. Ele foi muito tolerante. Mas não leia isso como um elogio fofo. Foi uma observação sobre disciplina intelectual sob pressão máxima. Einstein reconheceu o que eu chamo de o teste de pressão. O teste de pressão ocorre quando uma pessoa poderosa é convidada não para pensar, mas para ratificar. O sistema precisa que ela atue como carimbo final para confirmar a hierarquia. A maioria de nós falha nesse teste todos os dias. Por quê? Porque fomos ensinados que se o chefe ou o especialista concorda com a crítica, é porque a crítica é verdadeira, e não porque a dinâmica da sala tornou o acordo o caminho de menor resistência. Einstein viu que Pauli não confiava no próprio argumento para derrubar Feynman. Pauli precisava do nome de Einstein como arma. E Einstein se recusou a ser uma arma. Ele agiu como um filtro, não como um martelo. Se Einstein tivesse acenado com a cabeça, a teoria de Feynman teria se tornado errada naquele instante? Não. A ciência não funciona por votação de autoridade. O que Einstein modelou foi o oposto do que você aprendeu: a recusa de emprestar seu nome a uma demissão que você não conquistou pelo seu próprio raciocínio. A segunda coisa que esse momento revela corta ainda mais fundo na ferida da nossa educação. Einstein não defendeu Feynman. Ele não deu ao jovem estudante a validação que qualquer um de nós morreria para receber. O que ele fez foi separar o veredito geral da objeção precisa. O sistema escolar treinou você para dar vereditos gerais. Este projeto não presta. Essa ideia é ruim. Você não tem talento para isso. Vereditos gerais parecem poderosos porque soam completos, mas são, na verdade, preguiçosos. Eles reivindicam uma certeza sobre um território que o crítico nem sequer mapeou totalmente. Einstein tinha passado a década anterior lutando contra a mecânica quântica, convencido de que ela era incompleta. Ele tinha motivos filosóficos profundos para odiar a direção que a física estava tomando, e ainda assim, ele se recusou a usar esse ódio como munição contra a teoria de um jovem de 22 anos. Por quê? Porque ele era honesto o suficiente para saber onde terminava o seu conhecimento e onde começava a possibilidade do outro. Pense nisso como um mecânico mestre. O amador olha para o seu carro que não liga e diz: o carro é lixo, jogue fora. Isso é um veredito geral. O mestre olha e diz: a mangueira de combustível está entupida. Um encerra sua jornada, o outro te dá uma ferramenta. A objeção precisa de Einstein, a gravidade, foi o maior presente que Feynman poderia receber. Feynman saiu daquela sala sem um selo de aprovação. Pelos padrões do sistema em que você foi criado, ele deveria ter saído derrotado. Sem aplausos, com críticas de um gigante e uma teoria com furos. Mas Feynman saiu com algo mais valioso. Ele saiu com confiança sem veredito. Ele não precisava que Einstein dissesse que ele estava certo. Ele precisava entender onde a teoria falhava. A ironia? Pauli estava tecnicamente certo. A teoria do absorvedor nunca funcionou para a mecânica quântica. O próprio Feynman admitiu isso anos depois. Mas o fracasso não invalidou o projeto. O pensamento gerado naquele combate intelectual, o esforço de resolver os problemas específicos apontados naquela tarde, foi exatamente o que pavimentou o caminho para a eletrodinâmica quântica. O trabalho que daria a Feynman o Nobel 25 anos depois. Se ele tivesse buscado apenas a aprovação da sala, ele teria parado ali. Mas ele estava olhando para as equações, não para os rostos. Ao unir o teste de pressão, a objeção precisa e a confiança sem veredito, você chega ao oposto de tudo o que o sistema educacional treinou em você. O sistema te ensinou que a autoridade flui naturalmente para a verdade, mas Einstein provou que a autoridade é uma escolha. Ele se recusou a ser a arma de Pauli. Esse sistema falhou com você ao fazer o aceno de um superior parecer mais importante que a lógica da sua própria ideia.
Feynman viu isso em Princeton em 1940, mas ele encontrou essa mesma armadilha novamente no Brasil em 1951. Lá, ele viu salas cheias de pessoas que memorizavam fórmulas, mas não entendiam a natureza. Pessoas que buscavam o diploma como um selo de validade, enquanto a realidade passava despercebida por trás das palavras difíceis. Ele disse a eles na cara que o que estavam construindo não era ciência, era um teatro de autoridade. A verdadeira coragem intelectual, aquela que Einstein demonstrou, é a recusa de ser um carimbo. É a disciplina de falar apenas o que se pode defender e manter o silêncio sobre o resto, mesmo quando o mundo espera que você dê um veredito. A vindicação nesta história não é de Feynman, é sua. Você não estava errado em se sentir frustrado quando o sistema te obrigou a esperar pela nota para acreditar na sua resposta. Essa frustração era o sinal de que seu intelecto ainda estava vivo, lutando contra um design feito para te calar. O sistema queria que você duvidasse de si mesmo para que pudesse ser gerenciado por quem detém o carimbo. Mas agora o truque foi revelado. Quando alguém tentar fechar seu pensamento com autoridade emprestada, você saberá exatamente o que está acontecendo. Nomeie o teste e ele perderá o poder sobre você. Olhe para as equações, para os fatos, para a terra que você pisa, não para os rostos na sala. O trabalho é real, independentemente de quem acena com a cabeça. Feynman provou isso nos 25 anos seguintes. Einstein modelou isso em uma única frase. Essas ferramentas sempre foram suas, o sistema apenas esqueceu de te contar. Se você quer ver o mundo como ele realmente é, além das sombras do dogma e da validação, inscreva-se. A realidade é muito mais bonita quando você não precisa de permissão para enxergá-la.